Este livro não te encontrou por acaso. É como se fosse um chamado silencioso, uma convocação que apenas os preparados conseguem escutar. Em algum ponto da vida, surge aquela sensação profunda de que o que realmente precisa ser conquistado não está no mundo exterior, mas sim dentro de nós mesmos. E é justamente nesse exato instante de inquietação interior que este conhecimento aparece, oferecendo uma explicação para algo que parece um mistério. Porque algumas pessoas, nascidas na mesma pobreza, conseguem romper estatísticas e construir verdadeiros impérios, enquanto outras seguem repetindo padrões de escassez geração após geração. A resposta não está apenas no esforço físico ou no trabalho duro, mas em algo muito mais sutil e poderoso. Um padrão mental invisível, quase secreto, uma fórmula que sempre esteve ali, escondida à vista de todos, mas exinada em voz baixa, aos que estão prontos para ouvir. É aí que o livro revela que tudo começa no pensamento não como uma frase bonita, mas como uma lei tão real quanto a gravidade. Aquilo que pensamos com intensidade, inevitavelmente atraímos. O pensamento não basta por si só. Existe uma forma específica de pensar que realmente transforma a realidade. É essa maneira de ativar o poder mental adormecido que todos carregamos que faz toda a diferença. Nesta jornada, você não vai apenas ouvir palavras bonitas ou frases motivacionais. Vai receber chaves práticas que, quando aplicadas, liberam uma energia capaz de mover montanhas. O grande autor ensina que a mente humana, quando está alinhada com uma fé ardente, torna-se literalmente imparável. E se você sente que esse conhecimento está acendendo algo dentro de você, é sinal de que está pronto para dominar essa lei silenciosa que já transformou milhões de vidas. Este não é mais um audiolivro qualquer, é a chave que abre o cofre daquilo que parecia inalcançável. Tudo começa com o desejo. Mas não um desejo fraco, morno ou que se esquece com a rotina. É preciso ter um desejo ardente, quase uma obsessão, nobre, que consome por dentro. Essa intensidade é o que determina o que vamos atrair. A realidade atual que cada pessoa vive é reflexo direto da intensidade dos seus desejos passados. E aqui está a boa notícia. Se você não gosta do que vê, pode mudar agora mesmo. Quando o desejo se transforma em fé e essa fé se converte em ação, toda a sua vida muda de rumo. Mas atenção! Desejo sem direção é fantasia, desejo sem disciplina é fumaça e desejo sem fé é fraqueza. Por isso, o grande autor ensina um ritual mental. Definir com clareza quanto dinheiro deseja, saber o que vai dar em troca, estipular um prazo, criar um plano e começar imediatamente, escrever tudo em uma declaração clara e repetir em voz alta, diariamente, como se já tivesse alcançado. A fé. Não se trata de religião, mas sim de uma força mental que transforma pensamentos e palavras em decretos capazes de moldar a realidade. Fé é quando mente, palavra e ação estão alinhadas, criando uma energia tão poderosa que o universo responde. Mas a fé não nasce sozinha, ela precisa ser construída. Como? Pela repetição diária e pela visualização carregada de emoção. O subconsciente não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Por isso, os verdadeiros construtores de riqueza repetem para si mesmos, até acreditarem, até que aquilo se torne uma convicção inabalável, que começa a atrair oportunidades, ideias e pessoas certas. Fé e medo não podem habitar a mesma mente. Aquilo que você alimenta, cresce. A autossugestão é o código interno que conecta o consciente ao subconsciente, transformando uma simples ideia em lei interna. Não se trata de repetir frases vazias, mas de afirmar diariamente, com emoção verdadeira, a visão que deseja manifestar. Ao fazer isso, dia após dia, você planta essa ideia na mente profunda, até que ela floresça inevitavelmente. O subconsciente é obediente, ele acata aquilo que mais se repete com força emocional. Se você repete pobreza e limitações, vai colher isso. Mas se repete riqueza, sucesso e confiança, constrói uma nova realidade. Essa é a tecnologia espiritual que poucos praticam, mas que está ao alcance de quem decide. Conhecimento especializado. Não basta acumular informações, fazer cursos ou ter diplomas, se isso não for usado de forma direcionada. A verdadeira riqueza nasce quando você domina algo que tem valor para os outros e transforma isso numa solução que o mundo precisa. Não precisa saber tudo, mas precisa saber algo melhor do que a maioria. E se não souber, deve saber como. Cercar-se de quem sabe. É o conhecimento aplicado que constrói fortunas, não o conhecimento guardado. Imaginação. Tudo aquilo que existe no mundo físico primeiro nasceu na mente de alguém. A imaginação é a oficina, onde se forjam ideias, produtos, negócios e fortunas.
ela pode ser sintética, quando combina ideias existentes, ou criativa, quando acessa algo novo e revolucionário. Visualizar com clareza, emoção e frequência faz com que sua mente subconsciente comece a buscar caminhos para manifestar essa visão. Imaginação sem ação é fantasia, imaginação com ação é criação. Decisão. O que separa quem apenas sonha de quem conquista é a capacidade de decidir rápido e mudar de ideia devagar. Quem hesita, perde oportunidades. Quem decide, cria caminhos onde não existiam. Não decidir também é uma decisão, e geralmente é a decisão de permanecer onde está. É melhor decidir e ajustar no caminho do que esperar pelo momento perfeito, que nunca chega. Persistência. Muitos têm um grande início, mas poucos continuam até o fim. Persistência é continuar mesmo sem resultados imediatos. É insistir mesmo quando tudo parece dizer desista. É a força que faz a diferença entre quem abandona e quem realiza. A persistência transforma cada fracasso em aprendizado e cada queda em impulso. É ela que derrete montanhas e faz o impossível acontecer. Disciplina mental diária. É preciso transformar todo esse conhecimento em hábito. Ler sua declaração todos os dias, repetir suas metas, revisar planos, imaginar com clareza e sentir como se já tivesse alcançado. É a disciplina diária que cria a nova identidade mental, que atrai novas oportunidades e constrói resultados reais. Sem disciplina, todo o resto fica apenas na teoria. Vibrar na frequência do que se quer, antes mesmo de conquistar. Andar, falar e pensar como quem já conquistou. Isso não é arrogância, é sintonia. O universo responde não ao que você pede, mas ao que você realmente sente que já é seu. Essa vibração constante transforma pensamentos em convicção, e convicção em realidade, e entender que a riqueza começa na mente, sempre. Nada do que foi falado é mágica. É um processo interno. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Se você planta pensamentos de abundância e cuida diariamente desse plantio com fé, disciplina e imaginação, a colheita virá. Porque, no fim, a verdadeira diferença entre quem conquista e quem não conquista está na mente. O resto é apenas consequência. Sozinho você pode até conquistar algo, mas será sempre limitado. A mente mestra não é apenas uma união de pessoas, é uma fusão de propósitos, visões e talentos que cria uma força impossível de alcançar individualmente. Quando você encontra pessoas que vibram no mesmo objetivo, as ideias não apenas surgem, elas ganham força, clareza e se transformam em ações concretas. É nesse exato ponto que a riqueza para de ser um esforço solitário e passa a ser multiplicada. É como se cada mente conectada trouxesse peças diferentes de um grande quebra-cabeça, revelando caminhos que antes eram invisíveis aos olhos de quem tenta caminhar sozinho. Essa é a essência. Não se trata de ter companhia, mas de somar inteligências, vontades e experiências até que surja algo maior do que qualquer um conseguiria gerar isoladamente. E quando essa força se ativa, as oportunidades começam a aparecer de forma quase natural, porque é a energia criada pela mente mestra transcende o simples querer, ela se transforma em realização. A mente mestra não é apenas sobre ter bons contatos ou estar rodeado de pessoas inteligentes. Ela é uma aliança viva que vibra na mesma frequência do teu objetivo. Quando duas ou mais pessoas se conectam em harmonia, nasce uma nova inteligência, uma energia superior que não pode ser acessada individualmente. É como se cada mente fosse uma centelha, e juntas acendessem uma fogueira poderosa que ilumina caminhos antes invisíveis. Grandes impérios, revoluções e fortunas foram erguidos porque por trás de um líder sempre havia um grupo que pensava junto, acreditava junto e agia junto. É nessa união de propósitos que surgem as ideias milionárias, os insights que mudam tudo e as oportunidades que parecem coincidências, mas na verdade, são frutos dessa energia multiplicada. A qualidade das pessoas que te cercam define a qualidade dos teus resultados. A mente funciona como uma antena que capta a frequência do ambiente ao redor. Se você convive com quem vibra medo, escassez ou negatividade, sua mente acaba absorvendo essa frequência e limitando seu potencial criativo. Mas quando você escolhe se cercar de pessoas que acreditam, sonham grande, têm coragem e disciplina, sua própria mente passa a operar nessa vibração mais alta, gerando ideias melhores, decisões mais ousadas e resultados maiores. É nesse ambiente que a abundância se torna inevitável, porque pensamentos fortes atraem resultados fortes, e para construir uma mente mestra verdadeira, é preciso mais do que entusiasmo. Existe disciplina, humildade e clareza. É necessário definir um propósito concreto, buscar pessoas que tenham não só talento, mas também caráter e disposição para somar e crescer junto. É reunir-se regularmente, compartilhar abertamente estratégias, escutar mais do que falar e manter o alinhamento acima das vaidades.
Não existe espaço para competição interna ou para o ego querer prevalecer. A força está justamente na harmonia. E quando essa harmonia é constante, surgem soluções criativas, novas conexões e caminhos que não apareceriam para quem anda sozinho. O grande segredo é entender que ninguém constrói algo grandioso apenas com esforço individual. As maiores conquistas são sempre resultado de inteligências alinhadas, de visões compartilhadas que se transformam em ações persistentes. Enquanto muitos tentam vencer sozinhos, quem forma uma mente mestra progride com muito mais velocidade e consistência, porque aproveita talentos, ideias e experiências que se complementam. É como trocar uma ferramenta por uma máquina completa. O resultado é exponencial. Por isso, quem quer multiplicar sua riqueza precisa, antes de tudo, multiplicar sua visão junto com outras mentes que sonham e realizam na mesma direção. Persistir vai além de simplesmente não desistir. É construir, dia após dia, tijolo por tijolo, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o muro completo. É aquela decisão silenciosa de continuar agindo, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. É entender que cada ação, por menor que pareça, faz parte de algo maior que está sendo erguido no invisível. Quem alcança grandes conquistas quase sempre passou anos depositando pequenas parcelas de esforço e disciplina, e mesmo que ninguém percebesse, continuou colocando mais um tijolo, porque sabia que cedo ou tarde um muro tomaria forma. Essa constância, essa escolha diária de agir, que transforma o que parecia impossível em algo concreto. O verdadeiro segredo não está no talento ou nas condições ideais, mas na decisão de continuar, custe o que custar. Quantas pessoas brilhantes ficaram pelo caminho porque desistiram cedo demais? Quantos sonhos morreram porque seus donos acreditaram que talento seria suficiente? O exemplo do homem que fracassou várias vezes até encontrar a grande oportunidade prova isso. Não foi um dom especial, nem um diploma raro, foi apenas a capacidade de levantar sempre que caía, de insistir mesmo quando todos à sua volta teriam parado. É essa força invisível que, no fim, faz toda a diferença entre quem tenta e quem realmente alcança. Mas como cultivar essa persistência, quando tudo parece impossível? Primeiro, é preciso clareza de propósito. Quando você sabe exatamente por que faz o que faz, nenhum obstáculo parece tão grande que te faça desistir. Depois, acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. A fé pessoal é o combustível que te impulsiona nos dias em que nada parece funcionar. Transformar cada fracasso em lição é outro passo essencial. Errar não significa parar, significa ajustar a rota. Além disso, é fundamental ter ao redor pessoas que também acreditam, porque a energia do grupo fortalece a nossa própria. Por fim, criar uma rotina diária de pequenas ações. Mesmo cansado, mesmo desanimado, fazer algo que te aproxime do teu objetivo. Persistência não é esperar sentir vontade, é agir apesar da falta dela. É isso que separa os sonhadores dos realizadores. Todo mundo sonha, mas nem todo mundo está disposto a seguir em frente quando tudo diz para parar. Quem realiza entende que a caminhada é longa, que as quedas são certas, mas mesmo assim continua, passo após passo, porque sabe que o que constrói não é o tamanho do salto, mas a constância dos passos dados todos os dias, mesmo que sejam pequenos. É no meio da tempestade que o realizador se revela. Ele não deixa o medo ou a dúvida dominarem, mantém os olhos fixos no horizonte e segue, mesmo molhado, mesmo ferido, porque entende que parar não é opção. E por fim, existe uma vitória silenciosa que poucos enxergam. Cada renúncia, cada sacrifício, cada hora acordado até mais tarde, cada vez que você disse, não há algo mais fácil para dizer sim ao que importa. Tudo isso constrói, pouco a pouco, a base de algo maior. É no dia a dia, no que ninguém vê, que a vitória nasce. E quando finalmente ela aparece, parece que foi de repente, mas quem persistiu sabe que foi resultado de cada pequeno esforço, somado. É aí que se entende. A persistência não garante que vai ser rápido, mas garante que um dia, inevitavelmente, você vai chegar. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal.